1 Samuel capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Até aqui. Como nos nossos dias, essa era uma época em que a casa do Senhor estava sendo dirigida, vamos dizer assim, coordenada por alguém no qual fechava os olhos para a iniquidade dos filhos, para tudo que era mal perante o Senhor. O sacerdote Eli, ele foi designado por Deus para dirigir um povo, para ser aquele que comunicava com Deus e o povo. Era a comunicação direta de Deus com o povo. Mas talvez por negligência, talvez por fraqueza, porque por muitas vezes é fácil olhar para a casa do outro e apontar e dizer, mas por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Quando cai na nossa pele, é que vamos ver realmente o porquê, do que, onde, quando, né? Então, Eli estava ali para ser exemplo, para mostrar ao povo o caminho certo, ensinar aquilo que era correto e reto aos olhos do Senhor. Mas como poderia mostrar ao povo o que era correto se a sua casa, os seus filhos, faziam tudo o que desagradava o Senhor, trazendo a impureza, trazendo coisas erradas, inclusive se desfazer da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no templo. A família do sacerdote vivia ali junto, no qual eram responsáveis por cuidar da casa do Senhor, por cuidar, proteger a Arca da Aliança, proteger aquilo que era do Senhor e administrar aquilo que era do Senhor. Mas quando homens que se corrompem por coisas, por situações, entram no poder, entram em lugares que deveria ser feito justiça, feito aquilo que é justo, aquilo que é bom perante o Senhor, e não é feito totalmente ao contrário. O povo também se corrompe. Claro que filho de pastor não é pastor. Não é porque
tem um pai, uma mãe que serve a Deus de todo o coração, que o filho vai ser automaticamente a mesma coisa. Ou, se os pais são corrompidos, que os filhos também vão ser. A questão é a escolha de cada um. Mas cabe a nós, pais, orientar os nossos filhos, cabe a nós, pais, direcioná-los, mostrar o caminho que deve seguir, porque se estamos na frente de algo, é nossa obrigação como pais representar os céus, representar, porque somos embaixadores de Cristo aqui na terra, e embaixadores nada mais é do que representantes daquilo que carrega. Quando perdemos a presença de Deus, trocamos ela por coisas banais, por coisas mundanas, entregamos a preço de sofrimento, de dor, de morte. Morte eterna, longe do Criador. Quando o fazemos, não tem mais jeito. Por quê? Quando carregamos a presença do Altíssimo, quando somos chamados para ser embaixadores de Cristo, para serem portadores, porta-voz do Evangelho genuíno, conforme diz a palavra. Eu não estou falando desses evangelhos que é pregado por aí de qualquer forma, que tudo pode ou nada pode. Aquele evangelho que agrada uns, desagrada os outros, mas é aquele que se dá bem, tá tudo certo, que prega o que as pessoas querem ouvir. Se você está pagando o teu dízimo certinho, então você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Se você não está pagando, você está fora. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Há muitos ministros na frente, representantes que são uma vergonha. Ainda nos dias de hoje, que colocam o povo a se corromper por conta de atitudes, porque não tem, assim como Eli, a capacidade de administrar nem o próprio lar, não tem a capacidade de repreender os filhos, sabendo que a palavra diz para agir assim ou assado, deixam que eles ajam de maneira liviana, tocando naquilo que é do Senhor. Por muitas vezes, só porque é filho, só porque é protegido, fazemos vista grossa, não vendo que um dia, quando a ira de Deus alcançar, não tem mais pedido de socorro. Quando Ana orava no templo, a mãe de Samuel pedindo por um filho, clamava, mas sem êxito, porque Deus queria um libertador para Israel. Deus queria alguém que liderasse, alguém segundo o coração de Deus, que não se dobrasse às coisas erradas, que não tomasse o hábito de Eli, de fazer vista grossa para o pecado, para as coisas erradas, de profanar o templo do Senhor. Aí Deus levanta Samuel, que a Liana prometeu, e assim que nasceu, que chegou o tempo, ela entregou para servir na casa de Deus. Ali Deus o chamou pela primeira vez. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vemos o exterior.
quantos estão em cima de altares, engravatados, com a postura altiva, como se fossem donos de tudo. Não se engane, o dono da igreja é Jesus. Foi ele que morreu na cruz para nos salvar. Não foi fulano, não foi Beltrano. Foi Jesus que morreu. Ele é o dono da igreja. Mas tem quantos que se colocam no lugar de deuses, achando que porque arrotam mais alto, mandam mais do que o próprio dono. E quando você vai olhar as atitudes, quando Deus traz à tona as atitudes dessas pessoas, muitos caem estarrecidos, muitos abandonam o evangelho, muitos abandonam a casa do Senhor, porque se decepcionam. Mas por que se decepcionam? Porque botam a sua fé, a sua confiança em homens que são falhos, homens que não têm compromisso com a obra de Deus. Querido, se você está vivendo uma situação como essa, que você se decepcionou com pessoas, não abandona Jesus, porque foi Ele que morreu por ti na cruz, não foi Ele que te enganou. Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós. É nós que fazemos uma escolha de fazer o certo ou errado. A porta está aberta para quem quiser entrar e também para quem quiser sair. Deus, ele não prende ninguém, ele não obriga ninguém a nada. Mas no final, a tua escolha vai fazer toda a diferença. Por muitas vezes, vemos pessoas agindo de maneira leviana, como os filhos de Eli, que roubavam aquela parte que era para ser queimada como incenso ao Senhor, que era para... não era para eles, era para o Senhor. E eles tomavam a melhor parte e tiravam para eles, roubando aquilo que não era deles. Eu imagino que naquela época, como hoje, muitas pessoas falam, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu vejo lá que está errado. Quando você veio para Jesus, não foi pastor que te salvou, foi Jesus. E ele continua de braços abertos, ele não mudou, queridos. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele, a sua essência não muda. Ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. E não há outro como ele. Não é porque o fulano de tal que tem nome, que tem isso, aquilo, pecou, caiu, falhou, que você vai abandonar Jesus. Se for preciso, sirva Jesus na tua casa, até que Deus lhe mostre o caminho. Mas não abandone a tua cruz. A salvação individual não é porque o fulano ou ciclano fez errado que você vai seguir o mesmo caminho. Você quer ir para o inferno junto com ele? Deus não vai ter o culpado por inocente. Não é porque Satanás foi jogado do céu, porque pecou contra Deus, porque quis o lugar de Deus, porque ele fez isso, que vamos ir atrás dele. Não é porque fulano Beltrano mentiu, enganou, tentou tomar o lugar que era de Deus, que você vai segui-lo. Porque eu me decepcionei, porque isso, porque aquilo, porque eu fazia tudo certo, porque isso é desculpa de quem quer pecar. Aquele que tem realmente a convicção de quem pagou pelos teus pecados, de quem morreu por você, aquele que tem a convicção de quem serve. Não sai da presença do Altíssimo por nada. O problema é que por muitas vezes depositas a confiança no lugar errado. A palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Eu não estou falando aqui para você sair desconfiando de todo mundo, apontando todo mundo, não, queridos. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Uma coisa é você servir a Deus num local, respeitar o teu pastor, independente das falhas, das qualidades, independente de qualquer coisa, porque nós somos seres humanos e no momento
em que chegarmos à estatura de varão perfeito, varoa perfeita, Deus nos tira da terra. Eu não estou falando de falhas que todo mundo tem, de coisas que eu estou falando, de coisas absurdas que pessoas fazem, achando que são deuses. E com isso, levando pessoas. Não caia nessa armadilha. Deus, Ele chama pessoas com propósito para cumprir aquilo que foi designado. Você nasceu com propósito, não olhe para fulano, para Beltrano. Deus te chamou. Se Samuel fosse olhar para os erros dos filhos de Eli, olhar para a atitude de Eli que fazia vista grossa, se ele fosse agir da mesma forma que eles agiam, ele não tinha chegado aonde ele chegou. Ele cumpriu o ministério com honra. Desde menino Deus o chamou, o escolheu para que fizesse essa obra. Ele via o que era errado e ele abominava. Foi por isso que Deus o escolheu, porque ele manteve mesmo em um lugar improvável. Ele ali vendo tudo de errado, ele escolheu andar correto. Ele escolheu ser diferente. Ele sabia que ele veio com propósito. Enquanto a mãe pagou um preço altíssimo por ele. Só quem já orou, quem já pagou o preço pela maternidade, sabe o valor que é pagar o preço por um filho, para que Deus abrisse a madre e lhe desse um filho. E não bastasse isso, desmamou, entregar ele a Deus, para servir na casa do Senhor. Por mais que tivesse lá, aos cuidados do Senhor, estava longe dela. E para uma mãe se separar de um filho, não é coisa fácil, ainda mais quando era tudo o que essa mãe queria. Samuel sabia do propósito que ele nasceu, que ele foi escolhido para aquela obra. Deus também te chamou, queridos, para essa obra. Não é porque fulano Beltrão está fazendo errado. Mas ele está na frente, está fazendo errado, deixa que faça. Ele vai responder diante do Senhor. Independente de ser pastor, de ser... Não importa. Entenda, crachá não leva para o céu. Não vai ser o nome de alguém ou cargo. Não importa. Lá no céu vai entrar remidos, lavados no sangue do Cordeiro. E esses que estão fazendo da obra de Deus escárnio, esses vão pagar o preço. Para esses, se não se arrepender, o juiz os espera. Não queira ser mais um no juízo final, esperando o julgamento diante do trono branco, esperando para ser julgado sem ter chance de salvação. Aí não vai adiantar, mas eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu louvei no teu nome. Porque o que ele vai ouvir é: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Que duras palavras. Mas quantos estavam sobre a cobertura dessa pessoa? Parece tão cruel, né? Dizer que vai chegar naquele dia e não vai ter como. Não vai ter outra oportunidade. Mas quantas oportunidades Deus está dando para pessoas se arrependerem, voltarem ao caminho, fazer aquilo que foram chamados para fazer. Queridos, acha que Deus não falou com Eli? Acha que Deus não o alertou? Mas ele não deu ouvido. Ele era sacerdote, e o sacerdote, ele tinha que ter intimidade com Deus, e aquele que tem intimidade com Deus tem autoridade na sua casa.
para dizer o que tem que ser feito, o que não tem. Que eu não tô falando aqui daquele mandão, daquele fanfarrão que manda, faça o que eu mando e não... Faça o que eu mando, não o que eu faço. Eu tô falando daquele que é exemplo para sua casa, para sua família. Eu sou o exemplo. Se você me seguir, você vai até Jesus. Mas tem muitos que na frente dos filhos, na frente da congregação, fazem tudo errado. Chegam nos púlpitos, dão um sermão tão, nossa, impactante. Coisa mais linda de se ouvir. Mas por dentro são podres. Mas o juízo vai chegar. E nesse dia não tem choro, não tem grito, não tem lamento que vá comover o coração de Deus. Hoje, se te dobrares e pedires perdão, Deus ainda está pronto a te perdoar. Mas deixa essa vida de engano. Leva a tua família para o caminho certo. Naquele dia você vai ter que dar conta não só da tua alma, mas daqueles que você levou para o inferno junto contigo. E você, querido, que está vendo esse exemplo, indignado, não é errado se indignar. O errado é você dizer porque ele está fazendo, que diferença faz se eu fazer ou não. Claro que faz. O que ele faz não pode definir o que você é diante de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido para fazer o que é certo. Samuel, ele não foi chamado apenas como sacerdote, mas como profeta, como sacerdote, como juiz. Deus, nesse tempo do fim, ele procura pessoas com sinceridade. Pessoas que não se dobram para o mundo, que não se dobram para as coisas erradas, que não abandonam a cruz por coisas tão banais. Aquele que tem a convicção que foi Deus que chamou, que escolheu, mantém o coração puro, reto, faz a vontade do Altíssimo. Deus te chama hoje como exército para levar outros para o reino dos céus. Deus quer resgatar um máximo de almas para o reino. Mas é que hoje em dia tá assim, porque se você for contra, eu não vou ter oportunidade. Fale a quem quiser ouvir. Se você não tem oportunidade da igreja, não faz mal. Fale pro teu vizinho, fale pro teu colega de trabalho. Mas seja exemplo. Porque não adianta você chegar e falar pro teu vizinho, Jesus te ama. Você tem que fazer isso, isso, aquilo. Você quer aceitar Jesus se você leva uma vida pior do que a dele. O teu exemplo vai falar mais alto do que a tua língua, a tua boca. As tuas atitudes, elas gritam mais alto do que a tua própria voz. Seja exemplo. Não seja responsável por pessoas indo para o inferno. Deus vai requerer o sangue das mãos dessas pessoas. Porque Deus, ele não se compraz na morte de ninguém. Ele não se compraz que alguém vá para o inferno. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento da verdade. E você foi escolhido para fazer a obra, para fazer diferença. Seja na tua casa, seja não para aparecer. Porque lá na igreja chamo fulano toda vez, é porque isso, porque aquilo, porque eu não vou, porque isso, porque aquilo, não importa. Deus te chamou com propósito, faça aonde você estiver, fale de Jesus toda vez que tiver oportunidade. Hoje em dia você pode falar do evangelho em qualquer lugar. Por enquanto, ainda temos liberdade de falar de Jesus. Você pode sim fazer diferença. Mas lá no trabalho é proibido falar, mas você pode ganhar com suas atitudes. Se você não senta na roda dos escarnecedores, se você não faz o que o ímpio está fazendo, se você leva uma vida de santidade,
O ímpio vai olhar para você e vai ver a diferença. E ele vai querer isso que você tem. E é hora de você falar de Jesus. Ele vai buscar por essa água que você tem. Água limpa. Água suja. Já tem lá no mundo. Jesus é a água da vida e você precisa ser uma fonte que tem que jorrar de você essa fonte. Peça para Jesus te encher dessa água. Água viva, que quem dela se beber vai se fartar e nunca mais vai ter sede. Você precisa deixar Deus te usar. Para de olhar para o erro dos outros e ficar se escorando atrás de porque eu não faço por conta disso. Porque se eu fizer assim eu vou ser excluído. Porque isso. Naquele dia, não vos conheço. O que vale a pena, querido? Jesus está voltando. E o que você tem feito, para quem será? Amém, queridos?